Ei, bem-vindo a um novo vídeo! É sabido que a nossa Terra guarda inúmeros mistérios, mas também estranhas entidades que parecem espreitar nas sombras. Embora muitos desses chamados avistamentos possam ser descartados como simples mal-entendidos ou mesmo fraudes deliberadas, há outros que permanecem envoltos em mistério. Hoje apresentamos a você 20 das criaturas mais assustadoras capturadas pelas câmeras. Eu sou o Monkey, Sabia, seja bem-vindo no meu canal. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever no canal, deixa o seu like e ativar os sininhos de notificações. Assim, o YouTube te avisará toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo? Este vídeo mostra uma jovem chamada Sheila Kelly caminhando sozinha em algum lugar em uma área remota. No entanto, sua jornada é rapidamente interrompida quando ela percebe que afinal não está sozinha. Enquanto ela continua sua jornada, ela percebe sombras peculiares atrás dela de pequenas criaturas correndo pela grama na altura dos joelhos. Uma possibilidade é que sejam pequenos animais do deserto, como roedores ou répteis, cujas sombras são projetadas pela luz solar em um ângulo baixo. A única informação conhecida sobre esse vídeo é que ele foi postado na página da mulher no Facebook, e essa é toda a informação disponível. Muitas culturas contam histórias de criaturas míticas e espíritos que habitam paisagens agrestes. Assim, não é incomum que as pessoas relatem avistamentos ou experiências com seres que existem além da nossa compreensão. De acordo com as lendas, encontrar seres sombrios pode ser ao mesmo tempo inspirador e aterrorizante. Dizem que eles aparecem como formas fugazes, muitas vezes lembrando animais ou formas humanoides, lançando sombras ameaçadoras pelas dunas. Algumas histórias os descrevem como brincalhões travessos pregando peças em viajantes desavisados que entram em seus domínios. O que você acha que essa mulher conseguiu capturar na câmera? Diz aí nos comentários. Estamos em 2016 e um homem volta para casa depois de uma noitada. Ele sempre volta para casa ao som dos latidos de seus animais de estimação, ansioso para ser encontrado. Mas nessa noite em particular, tudo estava num silêncio mortal. Quando ele decidiu verificar a câmera de segurança, ele viu um bush crawler, uma criatura frequentemente retratada como uma figura humanoide coberta por cabelos emaranhados ou folhagens. Você não o verá com frequência, pois geralmente se camufla em uma folhagem densa. Dizem que habita florestas e áreas remotas, espreitando na vegetação rasteira e observando pessoas desavisadas. O rastejador de arbustos também é conhecido por sua furtividade e capacidade de se mover silenciosamente, dificultando sua detecção. O homem que encontrou essa criatura viu que ela era bastante careca, com olhos brilhantes e estava rastejando em direção ao seu galpão. E como um lobo em pele de cordeiro, parecia ter entrado sorrateiramente para comer os animais de estimação daquele homem. Devemos sempre ter cautela ao explorar savanas, selvas, florestas e oceanos, pois nesse momento não somos mais os seres mais fortes da cadeia alimentar. Este é o território de outra pessoa ou de outra coisa. Adicione a essa lista um local onde os humanos ocupam uma posição consideravelmente inferior na hierarquia da natureza: as montanhas polacas. Essa pessoa estava filmando e explorando a área quando sua câmera de repente capturou uma criatura assustadora, grande demais para ser humana e monstruosa demais para ser um animal. Algumas pessoas nos comentários especularam que poderia ser o pé grande vagando pela área em busca de comida. A criatura subia lentamente a montanha de costas para o homem que a filmava com sua câmera. Há uma chance de estarmos olhando para o Pan Twardowski, uma figura lendária frequentemente associada às montanhas Tatra polonesas. Ele é descrito como um feiticeiro que fez um pacto com o diabo. Segundo a lenda, a alma de Twardowski foi prometida ao diabo, mas ele conseguiu enganá-lo enviando sua alma para a lua. Acredita-se que o seu espírito ainda vagueia pelas montanhas. Ou poderia ser um Latalce, uma criatura que supostamente habita as montanhas polonesas. Dizem que esses seres têm a capacidade de se transformar em animais ou assumir formas humanas. O que começou como um vídeo normal, filmando o filho deles, acidentalmente capturou uma criatura escondida atrás de uma árvore ao fundo. Quando os cães começam a latir, você sabe que algo está errado. A criatura espia, percebendo que foi notada e parece assustada com os latidos dos cães, depois recua mais uma vez. Nos comentários especulam que pode ser um pombeiro, uma criatura mítica do folclore da América do Sul, particularmente proeminente no Paraguai, Argentina e partes do Brasil. Também conhecido como Caraipirari ou Curupi, o pombeiro é considerado um ser travesso e às vezes malévolo. No folclore, a criatura é frequentemente descrita como um ser pequeno parecido com um gnomo, de constituição robusta e corpo peludo. Dizem que tem uma cabeça grande e olhos vermelhos ou amarelos brilhantes.
O pombeiro também possui poderes sobrenaturais e está associado à natureza, principalmente florestas, campos e áreas rurais. Dizem que a criatura prega peças nas pessoas, como esconder objetos, desencaminhar as pessoas e causar distúrbios em casas e fazendas. Acredita-se que o pombeiro pode entrar nas casas sem ser notado e até sequestrar ou seduzir pessoas, principalmente mulheres e crianças. Se este fosse realmente um pombeiro, poderia estar em busca de oferendas deixadas por pessoas ou de tabaco, álcool ou doces. O jantar de Natal de uma família no norte de Minnesota foi interrompido não por conflitos familiares, mas por um convidado indesejado, uma suposta criatura mítica. Esta família percebeu movimentos estranhos em seu quintal e decidiu investigar. Um dos membros da família saiu com o cachorro da família para testemunhar ninguém menos que o Sasquatch caminhando por entre as árvores ao longe. Você pode dizer imediatamente pelo comportamento do cão que ele se sente agressivo e assustado com o intruso ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos tensos na floresta nevada, finalmente vislumbramos sua figura em fuga que corresponde à descrição. Sasquatch, também conhecido como Pé Grande, é uma criatura lendária, frequentemente descrita como um ser grande, peludo e parecido com um macaco que anda sobre duas pernas. Está principalmente associado ao folclore norte-americano. Relatos de avistamentos do Sasquatch persistiram por décadas, com inúmeras pessoas afirmando ter encontrado ou visto a criatura. Um homem estava pescando em algum lugar no Lago Ontário, no Canadá, quando encontrou uma criatura marinha que lembrava o Ogopogo. O Ogopogo é um famoso monstro do lago, muitas vezes comparado ao Nessie do Lago Ness, e faz parte do folclore local e das lendas dos povos indígenas das primeiras nações, especialmente do povo Silks. Infelizmente, o homem só conseguiu capturar a criatura por alguns segundos antes que ela voltasse a nadar rapidamente. Esta criatura específica também foi chamada de Kobe, e é um criptídeo que se acredita habitar o Lago Ontário, um dos grandes lagos da América do Norte. As descrições da criatura variam, mas muitas vezes é retratada como uma grande serpente aquática semelhante a um monstro marinho. Relatos da serpente do Lago Ontário descrevem avistamentos de uma criatura com um corpo longo semelhante ao de uma cobra e uma cabeça semelhante à de uma cobra ou dinossauro. No vídeo ele aparece por apenas alguns segundos enquanto emerge algumas vezes e nada para o longe, mas esses segundos são suficientes para indicar seu imenso tamanho. Inicialmente as pessoas pensaram que poderia ser uma baleia, mas a descrição não corresponde. A lenda dessa misteriosa criatura remonta ao século XIX e houve vários avistamentos relatados por residentes e visitantes da área ao longo dos anos. Este youtuber enviou seu drone ao ar para capturar imagens acima das florestas nevadas, na esperança de filmar algo legal, mas o que viu o aterrorizou. Ele acredita que seja The Rake vagando pela floresta em busca de comida. Enquanto o drone voa filmando a criatura, algo assustador acontece depois. Se você não conhece, The Rake é uma criatura com figura emaciada e pele acinzentada que se originou como creepypasta em 2006. Os meninos que operam o drone no carro felizmente passam despercebidos pela criatura conforme ela se aproxima. O Rake é normalmente descrito como uma criatura humanoide com pele pálida ou acinzentada, membros alongados e garras afiadas. Será que os meninos realmente capturaram essa criatura diante das câmeras na vida real? Isso seria muito assustador, porque The Rake é uma criatura noturna que tem como alvo principal os indivíduos enquanto eles dormem ou se escondem. Os armazéns já são bastante estranhos e escuros e não é um lugar onde você preferiria estar à noite, mas parece que criaturas que só deveriam existir à noite e nos mitos são atraídas para grandes espaços. Felizmente, os armazéns geralmente pertencem a grandes empresas, o que significa que cada canto é monitorado por sua própria câmera de segurança. Nesse vídeo, vemos uma criatura parecida com um alienígena emergir furtivamente atrás de uma das prateleiras do armazém. Alguns acreditam que essa criatura parece tão incomum que poderia, na verdade, ser um fantasma, talvez de um ex-funcionário preso no armazém. Mas quão estranha é a figura com um rosto inexpressivo espiando por trás da prateleira, olhando em volta antes de, por fim, se esconder novamente. De onde veio? Ouviu alguém e por isso recuou rapidamente? Ou o que ela estava fazendo no armazém? O que você acha? Diz aí nos comentários. A última vez que alguém morou nessa casa foi na década de 1950. Desde então, a tradição local fala de acontecimentos estranhos em torno da cabana abandonada. 2 adolescentes estavam em seus veículos off-road quando decidiram explorar essa casa misteriosa. Eles pegaram um amigo para reforço e poucos minutos depois, após verem sinais de que alguém ou algo estava na casa, decidiram explorá-la.
O que eles encontraram foi bastante assustador. Depois de investigar a casa e não encontrar nada, eles decidiram voltar para fora, mas foi aqui que encontraram a criatura Wendigo na entrada da porta. Caso você não saiba, um Wendigo é uma criatura do folclore e da mitologia de certas tribos nativas americanas, especialmente nas comunidades de língua algonquina do norte dos Estados Unidos e Canadá. A criatura é frequentemente descrita como um ser malévolo e canibal com poderes sobrenaturais. As lendas acreditam que um Wendigo é um humano transformado ou espírito associado à ganância, à fome e ao consumo de carne humana. Muitas vezes é descrito como uma figura esquelética e emaciada com olhos brilhantes e garras longas e afiadas, muito parecidas com a criatura do vídeo. Segundo o folclore, uma pessoa pode se transformar em Wendigo sob diversas circunstâncias, como fome extrema que leva ao canibalismo ou através de uma maldição ou possessão. Uma vez transformado, desenvolve um apetite insaciável por carne humana e se torna um caçador implacável de pessoas. A criatura no vídeo parece ser um cruzamento entre um Wendigo e o infame Slenderman. Esperamos que os rapazes tenham conseguido sair em segurança. Você já pensou no que faria se realmente encontrasse The Rake? O melhor curso de ação é, claro, fugir. No entanto, os seguintes youtubers decidiram enviar um drone para um galpão em uma floresta desconhecida onde supostamente uma criatura estava escondida. Inicialmente eles não acreditaram na história, mas quando viram a criatura ficaram chocados. Você conhece a descrição de The Rake? Eles têm uma pele pálida, parecendo esqueléticos e quase famintos, assim como a criatura do vídeo. À medida que o drone se aproxima e paira sobre a porta do galpão, a criatura reage mal ao ser filmada. Você pode ver sua mudança de humor e sua raiva crescendo, por fim tentando atacar o drone e persegui-lo. Quão aterrorizante seria se os youtubers voassem com seu drone de volta para o carro e The Rake estivesse em seu encalço. Nesse vídeo, um cinegrafista filma o farfalhar da grama ao ouvir barulhos estranhos vindos da área próxima à sua casa. No entanto, o que ele capturou na câmera o aterrorizou. De repente, uma criatura surge e você gostaria que isso não acontecesse, porque essa criatura gigantesca tem uma aparência assustadora. Normalmente isso é algo que você não encontra em filmes de terror, mas não. Esta criatura específica tem um rosto de formato estranho, cabelo escuro, bagunçado e oleoso cai despenteado sobre o seu rosto pálido. No entanto, está muito escuro para distinguir a forma do seu corpo. O que poderia ser isso? E o que estava fazendo? Não podemos imaginar estar no lugar do cinegrafista quando algo saído de uma história mítica emerge das sombras. Graças a Deus pela função de zoom nas câmeras. Você consegue imaginar estar perto dessa criatura não identificada e ao mesmo tempo aterrorizante? O homem do vídeo também está sozinho em algum lugar das montanhas em algum local não revelado. Se você olhar de perto, poderá ver a criatura parecida com um animal espreitando atrás de algumas rochas antes de subir habilmente a montanha. Se você encontrar algo assim, é aconselhável correr silenciosamente para o outro lado, o mais rápido que puder. As pessoas nos comentários acreditam que a criatura no vídeo é um Skinwalker. Skinwalkers são entidades encontradas no folclore de algumas tribos nativas americanas, particularmente na cultura navarro. Acredita-se que sejam indivíduos que possuem a habilidade sobrenatural de se transformar em animais. O termo Skinwalker deriva da ideia de que esses indivíduos podem andar ou assumir a aparência de um animal. Então a questão é, estamos vendo um Skinwalker nesse vídeo e ele realmente possui poderes sobrenaturais para assumir outras formas? Nas crenças navarro, os Skinwalkers são consideravelmente praticantes de uma forma sombria de bruxaria ou feitiçaria. Acredita-se que eles adquirem seus poderes por meio de uma combinação de rituais, cerimônias e às vezes do uso de objetos ou substâncias proibidas. Dizem que os Skinwalkers têm a capacidade de se transformar em vários animais como coiotes, lobos, corujas ou corvos. Na Nicarágua, uma gárgula voadora foi avistada, mas o mais estranho é que ela foi capturada pela câmera em plena luz do dia. Isso é algo que você normalmente só veria em histórias míticas, não na vida real. Mas esta criatura voadora parece tão real como um pássaro comum pousado em um semáforo antes de voar novamente de repente. Gárgulas são características arquitetônicas frequentemente encontradas em edifícios, especialmente igrejas e catedrais góticas. Na mitologia e no folclore, as gárgulas são frequentemente descritas como criaturas monstruosas com uma combinação de características humanas, animais e fantásticas. Na mitologia europeia, acreditava-se que as gárgulas serviam a um duplo propósito. Por um lado, pensava-se que afastavam os maus espíritos e protegiam o edifício e seus ocupantes de forças malévolas. O que você acha que essa gárgula estava fazendo e essas criaturas existem na vida real? Quais são seus pensamentos?
Diz aí nos comentários. Em meio a todas as criaturas capturadas na natureza, esquecemos que podem existir seres que não apenas estão fora da nossa realidade, mas também fora do planeta. Esse próximo vídeo é considerado o avistamento de um ser extraterrestre descoberto coincidentemente em plena luz do dia. Algumas pessoas especulam que poderia ser uma criatura mítica ou um ser extraterrestre genuíno de além do espaço. Mas não é o tipo com tecnologia avançada que esperamos que venha conquistando o mundo. Nesta filmagem capturada em 2015, vemos um humanoide alto com olhos inteligentes agachado sobre um telhado antes de fugir. Foi atraído pela piscina vazia? Ou foi um caso em que os alienígenas estavam realmente tentando invadir? Pé Grande é uma criatura lendária frequentemente descrita como um ser grande, peludo e parecido com um macaco que habita áreas selvagens, principalmente na América do Norte. Essa criatura específica, capturada em uma câmera de trilha em algum lugar de uma floresta remota em Washington, foi apelidada de Pé Grande de Birch Bay. Embora as câmeras de trilha tenham como objetivo observar animais e atuar como sensores de movimento para fins de segurança, às vezes elas são acionadas por coisas mais estranhas. Por um breve momento, em agosto de 2021, uma câmera de trilha se ativou sentindo o movimento que se aproximava de uma criatura muito grande, muito peluda e possivelmente muito perigosa. Está quase escuro, mas o Pé Grande não tem problemas para navegar pela floresta traiçoeira. Parece exatamente como as pessoas descreveram, andando em um local isolado, como um macaco e mais 2 metros de altura. Uma criatura parecida com um dragão foi vista nadando em um riacho, e muitas pessoas acreditam que este seja um dos melhores avistamentos de um dragão real. É altamente intrigante que este dragão tenha sido avistado no Japão, entre todos os lugares. Esse pequeno dragão parece pálido de cor amarelada, com escamas e desliza na água como uma cobra. De acordo com o vídeo, o clipe é originário de Nihon, no Japão, onde os dragões têm uma importância cultural e simbólica significativa no folclore japonês. Ryujin, também conhecido como Deus Dragão, é uma poderosa divindade associada ao mar e à água. Segundo a mitologia, Ryujin reside no Ryugujo, um palácio subaquático. Ele é frequentemente descrito como um dragão com a capacidade de mudar para a forma humana. No geral, os dragões são vistos como seres poderosos e majestosos na cultura japonesa. Eles estão associados à força, vitalidade e proteção. Acredita-se que os dragões têm um controle sobre elementos naturais como água, chuva e tempestades, tornando-os temidos e reverenciados. Eles são frequentemente considerados divindades da água e associados a rios, lagos e oceano. Então isso poderia significar que esse pequeno dragão pode realmente ser real e quem sabe pode se transformar em um dragão colossal no futuro? Não, nenhum desses coelhos é a criatura que falaremos neste próximo vídeo. É antes o que o cinegrafista vê quando ouve um farfalhar no quintal e decide dar uma olhada. O homem acende a luz pensando que pode ser um gato ou uma raposa que vai se assustar, mas também se assusta com o que acaba de presenciar. Segundo ele, era uma criatura voadora andando pelo seu quintal e suas únicas características distinguíveis eram os olhos brilhantes. Então desapareceu por cima da cerca tão rapidamente e sem deixar rastros que poderia muito bem ter voado para longe. O homem acredita ter capturado o Homem-Mariposa em seu próprio quintal diante das câmeras. Homem-Mariposa é uma criatura lendária associada à cidade de Point Pleasant, West Virginia, nos Estados Unidos. É descrito como uma figura humanoide alta com grandes asas que lembram as de uma mariposa ou morcego. Homem-Mariposa é frequentemente associado a desastres iminentes e alguns acreditam que seja um prenúncio de destruição. O incidente mais famoso associado ao Homem-Mariposa é o colapso da Ponte da Prata em 1967, resultando na morte de 46 pessoas. Alguns alegaram ter visto o Homem-Mariposa na área antes da tragédia, alimentando o folclore em torno da criatura. A questão, porém, é se esse homem realmente viu o Homem-Mariposa em seu quintal ou se era outro tipo de criatura ou animal. O que você acha? Esse avistamento de Siren Head é comparado ao de um cão angustiado, especialmente pela forma como ele se move. Caso você não esteja familiarizado com esse personagem particular, Siren Head ganhou popularidade nas plataformas online. É retratado como uma criatura normalmente alta e esquelética com uma estrutura esquálida. Siren Head tem sirenes ou alto-falantes como cabeça, emitindo vários sons e vozes perturbadoras. A criatura é frequentemente associada a áreas desoladas e é conhecida por sua capacidade de atrair indivíduos desavisados. No entanto, costumava-se dizer que ele se esconde em áreas remotas devido ao seu enorme tamanho e aparência incomum.
Há algo estranho e apocalíptico em ver essa criatura gigantesca e alongada correndo por aí, levantando a questão se ela está fazendo isso por diversão ou se está sendo perseguida. O relógio marcava 3 horas da manhã, quando os moradores dessa casa se assustaram com o aparecimento de uma estranha criatura fora de sua casa. Eles caminham lentamente até a janela, apagam a luz e testemunham essa criatura rastejante em seu quintal. Quase não há aviso antes que a criatura finalmente emerja dos arbustos, movendo-se com uma velocidade perturbadora que imediatamente faz com que a mulher que segura a câmera recue de medo. A criatura humanoide careca rasteja de 4 parecendo um animal. O formato de sua cabeça e corpo é tão estranhamente humano que não podemos deixar de nos perguntar se isso é algum tipo de criatura híbrida criada em laboratório ou é uma criatura mítica com intenções malévolas. Você já viu uma criatura assustadora na vida real? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em algum desses aí na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!